Olá pessoal, vamos fazer um novo curso aí, né? Das aulas de CLP, agora fazendo de uma forma um pouco diferenciado, né? Criei um material sobre as instruções, né? De CLP e dentro dessas instruções de CLP nós vamos aprender diversas instruções, desde o básico até as instruções mais avançadas, né? Então, vai ser bastante importante esse curso, apesar de eu fazer na plataforma do Tia Portal, você pode fazer, as instruções elas vão funcionar da mesma forma, tanto no S7 300 quanto no S7 400. Se você utilizar o Simatic Manager, ou se você usar a plataforma do Tia Portal, vai funcionar tudo do mesmo jeito. A turma às vezes pergunta, assim, poxa, eu vou fazer um curso do Tia Portal, pô, vou fazer um curso do Simatic, é a mesma coisa, entendeu? Muda um pouco o jeitão, a cara do negócio, mas o importante é, igual eu falo pro pessoal, é você entender o conceito de CLP. E aí, a partir do momento que você aprendeu o conceito de CLP, tanto faz se é Tia Portal, se é Simatic Manager, se é Rocco, se é Onro, se é Festo, se é Telemecanique, seja lá a porra do CLP que estiver usando, isso aí não vai fazer importante. O importante é você aprender o conceito do CLP. O fabricante vai ser indiferente. Vai mudar o jeitão um pouco da coisa, mas as instruções funcionam mais ou menos da mesma forma, né? Então, aqui eu vou dar um breve review, né, do que a gente vai estar aprendendo, desde o básico, né, contato aberto, nós vamos ter exemplo, contato fechado, contato negado, vamos estar bobina saída de relé. Então, nesse material foi montado, tem diversas instruções que nós vamos aprender, né? Então, aqui tem exemplo, bobina negada, set, reset, reset bit field, reset flip-flop. Então, tudo aquilo com exemplo, com materiais práticos, né? O que é uma borda de subida, uma borda de descida, exemplo de borda de descida, P-trig, N-trig, os geradores de pulso, os temporizadores da vida, né? Tom, TOF, com atraso na energização. Então, são vários tipos de temporizadores, acumuladores, Tom R. Então, eu procurei agregar quase todas as instruções possíveis, porque o que vai determinar o bom mantenedor é ele olhar o programa de usuário, né? Que é o programa que está aqui no nosso CLP, e ele conseguir entender o que o cara fez, né? Porque às vezes o cara ele abre o programa da máquina e ele não sabe o que significa, às vezes por causa de uma instrução que está aqui no meio, um bloquinho por exemplo, de height speed, aí o cara não sabe como que funciona aquele bloco, o que são aqueles parâmetros, ele não consegue interpretar o programa de usuário, né? Que é esse programa aqui, ele não consegue interpretar. E essa é a grande dificuldade, tanto do pessoal que está programando, quanto do pessoal que está na área de manutenção, né? Isso é uma dúvida que eu recebo constante dos alunos, né? Que o aluno às vezes não entende, ele me pergunta, fala assim, poxa Zecão, como é que funciona tal instrução? Pô, isso daqui tem no CLP e tal. Então o pessoal fica um pouco vendido aí na parte das instruções, né, do CLP. E o básico de um curso de CLP mesmo é o aluno conseguir entender, né, o que é a instrução, como que ela funciona, né? Vai ter o exemplo prático da instrução, ela funcionando, né? A gente simulando ela com o PLC sim, o aluno vai entender realmente, vai assim, poxa, isso daqui funciona desta forma. Então vai ser importante para ele entender como que funciona
o programa de usuário para entender o funcionamento da máquina, para agilizar na hora da manutenção, né? Tudo isso vai fazer a principal diferença. Então você pega, por exemplo, um contato aberto. O contato aberto, ele igual que a gente tem aqui no nosso primeiro exemplo, né? Olha lá, o contato aberto. Então ele vai funcionar igualzinho no Siemens, no TIA Portal, no Rockwell, no Onron, no Schneider, no Telemecanique, no Festo, no Mitsubishi. Poxa, então se você entender o conceito, por exemplo, de um contato aberto, o contato aberto é contato aberto e ele vai, é um bit do tipo booleano e ele vai mudar de 0 para 1 e não vai ter CLP, qualquer um que você pegar você vai conseguir identificar o funcionamento de cada instrução, desde que você aprenda o CLP da forma correta, né? Eu vejo o pessoal ensinando aí, até muitos canais no YouTube, o cara pode falar, poxa, estou passando para o cara um curso de Siemens, ou o cara vai lá na escola aprender CLP, o CLP da escola é Siemens, ou o CLP da escola é Rockwell, e hoje em dia a gente não sabe, né? No dia de amanhã, se a gente vai estar na empresa que a gente está, às vezes na empresa que eu estou hoje, só tem Siemens, e amanhã ou depois os caras amarram a lata, e aí eu só vou em outra empresa, o cara fala assim, poxa, e agora? Aqui é Rockwell, você conhece Rockwell? Aí ele não vai conhecer Rockwell, por quê? Porque ele aprendeu o Siemens na escola de CLP e ele só viu o Siemens na empresa onde ele trabalha. E, na verdade, se ele tivesse aprendido da forma correta com uma pessoa que tem experiência, que vai ensinar para ele o conceito do CLP, a conversa seria outra, né? É diferente o cara perguntar para você numa empresa, falar assim, com qual CLP você trabalha? Você, eu trabalho com todos, entendeu? Então esse é o grande diferencial que vai fazer você se recolocar muito bem no mercado de trabalho, né? Então vai ter eu procurei agregar, né? Todas as instruções de forma com que o aluno ele começa desde o basicão, né, até chegar nas instruções mais avançadas. Aqui nesse PowerPoint que eu criei aqui, aí eu comecei a falar de contador, né, contador crescente, contador decrescente, entendeu? Então seja Siemens, Rockwell, Onron, contador é contador, ele vai contar e pronto, acabou. Então não há motivo para pânico, entendeu? Depois a gente tem alguns exemplos mais avançados, né, que eu vou estar falando também da instrução do Ctrl HSC, né, que é um controlador de entrada rápida, né. Aí eu fiz lá um exemplo que a gente imagina que tem um objeto aqui, eu coloquei um encoder na minha esteira e conforme a hora que o objeto entra aqui no sensor, o sensor começa a ler de acordo com a velocidade do encoder, de acordo com os pulsos do encoder, ele determina o tamanho do objeto aqui na esteira, né? Então esse nosso exemplo aí é bastante interessante. Então não basta, por isso que eu falo, às vezes você aprender o conceito é uma coisa e você aprender com quem entende do assunto é uma diferença, né? Porque não adianta eu falar para o cara, catar o cara aqui e falar assim, pô, ó, essa é a instrução de height speed, entendeu? E esse é o exemplo e ela vai funcionar no CLP desse jeito aqui, eu entro com um sinal aqui, entro com um sinal ali. Pô, o cara não entende nada, pô, o aluno ele nunca viu um high speed na vida, ele não sabe para que serve, se é de começo, não é? Então precisa existir um trabalho desde o básico lá, né? Então quando eu faço o material, eu me preocupo aí com o aluno, né? Então eu falo lá do movimento retilíneo, então imagina a esteira, então eu tenho o diâmetro da esteira, eu vou calcular aí o perímetro para mim saber, de acordo com o diâmetro da esteira, quanto que ele vai rodar, entendeu? O que é o encoder, entendeu? Depois que eu determinar, aí eu vou ver, por exemplo, quantos pulsos por volta que o encoder dá, e depois que eu descobrir quantos pulsos que o encoder dá de acordo com a minha esteira, aí é que eu vou montar lá o meu sistema, colocar o sinal A barra, B barra, configurar o meu contador de height speed, né? Então tudo isso tem que começar desde o início, né?
Porque o que que acontece? O cara chega lá no controlador de height speed dele e aí tem o valor lá, a escala de engenharia que a empresa criou quando ela foi programar o CLP, e aí o cara vê lá aquele valor, o cara fala assim, poxa, não sei o que que é. Mas lógico que ele não sabe do que é aquele valor, ele não sabe de onde veio aquele valor. Então é importante o quê? É importante eu chegar para o aluno e falar assim, ó, quando eu estou trabalhando, por exemplo, nesse exemplo, né, com o encoder, então eu tenho o diâmetro o raio, o diâmetro da minha circunferência, e aí eu calculo o perímetro, aí o perímetro vai me dizer quando uma volta completa, quantos milímetros vai dar, entendeu? Uma volta completa do encoder, e aí eu tenho meu encoder é tantos pulsos por revolução, e tantos pulsos por revolução por volta vai corresponder a X milímetros, entendeu? E aí depois que eu tiver esses dados, aí que eu vou pegar o meu contador de height speed, vou aplicar os valores da minha engenharia que eu criei, né? E aí que eu vou aplicar para o cara entender da onde que veio, entendeu? Eu vou falar para o cara que esse cara aqui, ele vai ser o gate do meu sistema. O cara falou assim, poxa, o que é gate? Não sei o que é gate. Pô, o gate é o disparo, entendeu? Então, mas se você não explicar para o cara certinho, não fizer desde o começo, ensinar para o aluno da forma correta, ele vai ficar perdido, entendeu? Quando ele pega e ele vai pegar a instrução e vai ver. Então não basta eu chegar e falar assim, isso daqui você põe 1 aqui, isso daqui você põe 0, isso daqui vai ser... Isso aí não funciona, entendeu? O aluno ele precisa entender a fundo a situação. Então, para que ele entenda o height speed, primeiro ele vai ter que saber, então, o que é desde o princípio, desde o básico. Então, se ele for dando continuidade no curso, com certeza ele vai atingir o objetivo dele lá no final, quando chegar nas instruções mais avançadas, mas umas instruções de decode, o que é um inteiro, um duplo inteiro, Então tudo isso o aluno tem que ir, você tem que ir ensinando para o aluno, para quando ele chegar lá no final do curso, que ele estiver vendo as instruções avançadíssimas, ele está ciente de tudo que está acontecendo e como que faz. Eu estou usando aí vou estar usando a plataforma aí do TIA Portal, mas o cara pode usar o Simatic Manager, ele pode usar o programa que ele tiver. Eu estou usando a versão 13, ele pode estar usando a versão 12, 11, Simatic. Então, isso daí independe. O que ele precisa, o objetivo do curso é ele entender o que é o conceito da coisa. Então ele vai saber o que é um temporizador com um on atraso, ele vai entender o que é um temporizador off atraso. Então, seja também no Rockwell, por exemplo, ele vai ter os temporizadores com atraso, que basicamente seria o quê? Fala assim, em CLP tem um temporizador que conta e depois aciona, e o outro primeiro aciona e depois ele conta, entendeu? Então basicamente é isso. Qualquer CLP que você pegar vai ter isso aí. Vai mudar o nome, né? Vai mudar o nome, mas se você entendeu o conceito, como que funciona, o que é aquilo, você não precisa ser muito gênio para você, em pouco tempo, você pegar um CLP que você nunca viu na vida e você conseguir programar, conseguir fazer as alterações, ou ler somente o programa de usuário e interpretar, ver onde está fazer um diagnóstico de falha, ver onde está a falha quando você trabalha em manutenção. Então, nós vamos estar começando aí essa sequência de aula, né? O pessoal que estiver interessado no curso, só entrar em contato com josecarlos.carlos@gmail.com, e aí vou estar mostrando como que funciona certinho, né? O que é uma entrada HSC, porque com configuro, entrada aqui onde é o gate, aqui eu já estou usando uma instrução mais avançada, né? Que é o call
Land, que é um bloco de função que calcula o tamanho. Aqui já é uma outra função ftrig. Então, depois vai vir toda a parte de comparadores. O conteúdo é imenso e são muitas aulas, e conforme nós vamos passo a passo para ver se a gente para a gente poder chegar a concluir o nosso objetivo, né? Então, os alunos aí, material muito bom, material foi retirado de e-books, né, da própria Siemens, né? Então eu pego o e-book da Siemens e retiro de lá, e depois que eu vejo o e-book, e aí eu transformo numa linguagem mais conhecida para os alunos e de fácil assimilação. Então fica aí essa aula introdutória aí do nosso curso de CLP, e o pessoal tiver interessado aí, entrar em contato com josecarlos.carlos@gmail.com.